Ouviram minha voz melhor? Adoro falar no microfone. Acho que fico com uma voz linda. Então, para a gente é um prazer imenso estar aqui com vocês. Vejo aqui vários rostos conhecidos, outros não tão conhecidos, o que é maravilhoso. Ter pessoas novas aqui. E é um prazer estar aqui com o Zé Carlos Apolinário, que além de um amigo, é uma pessoa que nós respeitamos muitíssimo. É uma pessoa com um currículo inegável para falar sobre esse assunto, que é a dependência por comida. O Apolinário, ele é coordenador do GOTA, do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares, do IPUB, o FRJ, e do IED também. O GOTA também é do IED, né? Além disso, ele está abrindo conosco aqui na clínica uma unidade de transtornos alimentares aqui de internação, que também vai servir a pacientes ambulatoriais. Então a gente está fazendo um trabalho muito bom em conjunto com a Apolinário, que está sendo muito prazeroso estar trabalhando junto com ele. Esse assunto especificamente, é possível ser adicto por comida, para nós é especialmente interessante porque a gente também tem uma unidade de dependências químicas e comportamentais. E são assuntos que se intercomunicam. O Apolinário seguramente vai poder falar muito mais profundamente disso que eu vou só pincelando aqui para vocês, só para aguçar um pouco a curiosidade, mas é polêmico se as pessoas podem ficar dependentes de comida como ficam dependentes de cocaína, álcool, etc. Se podem ficar dependentes de açúcar, como ficam dependentes de cocaína, de chocolate, né? Que eu acho que é a coisa que você está achando de ser chocolate, né? Então, tem algumas pesquisas que falam a favor, outras pesquisas que não falam, e o Apolinário vai falar um pouco mais para a gente sobre isso. Então, bem-vindo. Obrigado. Ele já é da casa. Bem-vindo. Obrigado pela recepção, realmente já me sinto da casa. E é um prazer também estar aqui falando desse tema, que é um tema de interface. Então, a primeira coisa é agradecer a esse espaço clínico, né, por criar uma oportunidade dessa. Eu acho que está aqui a direção da clínica, que tem criado essa oportunidade. Eu acho que é uma oportunidade única para a cidade do Rio de Janeiro, para os profissionais de saúde, né? Que vem aqui poder ouvir sempre um tema interessante, né? Outras vezes eu já participei não como palestrante, né? E acho muito interessante. Então, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Hoje nós vamos falar, como a Ana-Lícia apresentou, sobre é possível ficar adicto por comida e de adição à comida. E eu achei muito interessante, e eu quero agradecer primeiramente esse nome a Ana-Lícia, porque foi ela que sugeriu este nome. Provavelmente eu viria com um nome muito formal, porque eu sou mais formal. Então, a Ana-Lícia já me trouxe esse nome mais assim interessante, né? Que fala mais naturalmente desse conceito, dessa ideia. E eu tentei, em função dessa sugestão dela, tentar ser o menos informal possível. Vamos ver se eu conseguir, né? Para falar desse assunto bastante interessante. Então, a primeira coisa que eu tentei buscar, né, é o conceito mesmo da palavra, né, adição. Então não existe essa palavra adição em português, é uma palavra adaptada. Hoje em dia você tem alguns dicionários já, como o dicionário Ruach, que já usam, né, essa nomenclatura de adição como uma terceira possibilidade, né, que seria para... como uma terceira possibilidade de uso da palavra, que seria quando você fala de consumo persistente de drogas, de medicamentos ou de substâncias psicoativas, ou uma propensão a ter hábitos compulsivos, que também não é bem a ideia. Então, assim, a própria definição etimológica da palavra, eu acho que ela ainda está tentando incorporar esse conceito, que é um conceito mais ligado à dependência
que a gente vai falar. Mas, de uma certa forma, vem do inglês, né? Eu acho que a própria palavra ainda está em construção, né? Que mostra muito esse próprio campo, que é um campo em desenvolvimento e em construção, né? Então, o que seria essa adição por comida? Então, a gente vai ver uma confusão muito grande de nomenclatura entre dependência, adição por comida, vício por comida, vícios alimentares, compulsão alimentar. Isso vai ser uma salada nessa área. Então, vou tentar limpar um pouco o conceito e unificá-lo nessa expressão de adição por comida, né? Mas aí a gente vai falar um pouquinho da evolução dele também. Então, a ideia de uma pessoa ser viciada por comida ou a determinados tipos de alimentos, ela tem cada vez mais recebido uma atenção muito grande, não somente da imprensa, da mídia, como também dos clínicos. Então, os clínicos começam a cada vez mais se interessar por esse conceito e, logicamente, também a pesquisa clínica, né? Então, isso tem... Agora, uma das questões básicas é essa, que a própria analista já trouxe. É super questionável esse conceito de ser viciado em alguma coisa que é uma necessidade básica do próprio ser humano. Então, assim, a estrutura da definição do que seria a adição por comida esbarra no próprio conceito de você ser adicto, dependente, viciado em alguma coisa que seria uma estrutura da própria sua subsistência, né? E isso tudo também tem suscitado muita discussão em termos de uma certa responsabilidade, não só na definição dessa expressão, como também como é que ele vai ser usado, qual o sentido que vai ser dado para a adição por comida, né? Então, algumas questões que estão assim, soltas, né, em torno desse conceito podemos classificar a adição da comida como um transtorno por uso de substâncias, né? Ou seria uma adição comportamental? Esse é a principal discussão hoje em dia, né? Se existe o que a gente chama de uma adição comportamental, que é uma adição muito maior, muito mais ampla do que a adição especificamente por substâncias. Então, outros hábitos poderiam tornar uma pessoa com toda uma síndrome, né? Todo um quadro de adição, que não somente uma substância psicoativa, ou uma substância em geral. Uma outra questão que surge é a relação da adição por comida com obesidade, né? E algumas pessoas, até popularmente, relacionam o conceito de obesidade, principalmente obesidade grave, com adição por comida, que necessariamente não são coisas associadas, né? Uma outra coisa também seria de que essa adição seria, inclusive, uma das explicações leigas para o conceito de reganho de peso em alguns quadros de tratamentos inicialmente bem-sucedidos, tá? E todo um conceito até social, né, que se tem que alguns antropólogos questionam, de rotularmos a pessoa, né, como uma dependente de comida, uma viciada, uma adicta. Então, todas essas questões, elas estão envolvidas quando a gente fala desse conceito. Então, é bem mais complexo do que de dependência química em geral, dependência de substâncias, né? As características clássicas de adição, então. Quando a DSM-5 se estruturou, ela estruturou o conceito de adição em cima de alguns pilares, né? E aqui estão alguns pilares desse quadro. Primeiro, um controle deficiente em relação à substância, o comportamento relacionado a isso, né? Segundo, uma preocupação excessiva com as substâncias, que também está refletida no comportamento. Um comportamento de busca contínua, um uso contínuo, apesar das consequências negativas, que seria um impacto social, a gratificação imediata, que seriam os efeitos agudos, né? As consequências agudas, a recompensa a curto prazo daquele ato,
os efeitos deletérios prolongados de longo prazo e alterações do humor, né? A pessoa passa por humor elevados, rebaixados, de acordo com o uso ou não da substância, e os fenômenos de tolerância e de retirada, que cada vez mais não precisam necessariamente estarem associados a esse conceito de adição e de dependência. Muitas síndromes atuais, mesmo por substâncias, não contam com esses critérios. Mas se a gente fizer assim um apanhado geral, nós vamos ver que todos eles podem ser refletidos na adição, no conceito de adição por comida. Então, o conceito de adição por comida foi cada vez mais sendo estruturado, hoje em dia, a partir dos conceitos de dependência de outras substâncias, excluindo-se a questão da tolerância retirada, que alguns autores dizem que podem até ocorrer, eventualmente, com comida. Mas os conceitos todos superiores, né, se vocês pensarem bem, vocês têm busca contínua pela substância, você tem um uso contínuo apesar das consequências, gratificação imediata, prazer imediato do uso da comida, as consequências tardias como obesidade. Então você teria como preencher esses critérios com as características relacionadas com a comida. Continuando, né? Então o grande debate seria se isso seria uma coisa real, e a gente poderia sobrepor esses dois conceitos, de dependência, de adição das substâncias, assemelhado com a adição por comida. Donuts. Então, a apresentação de hoje, eu tentei me basear em 3 pilares. Primeiramente, a gente vai ver um conjunto de evidências ou discussões que relacionam esse conceito. Primeiramente, o conceito está relacionado à visão do público, da sociedade, em relação ao conceito de dependência por comida. Vamos ver um pouquinho da evolução na clínica, né, do diagnóstico e algum aspecto de tratamento dessa síndrome, se existe essa síndrome, e como é que a ciência, né, de uma certa forma, dá algum suporte para esse conceito, que é um conceito atualmente bastante discutido. Tá? Então, primeiramente, vamos perguntar para a sociedade. Né? A sociedade, o que ela pensa de adição por comida? A primeira coisa que eu acho interessante seria eu trouxe um vídeo e para a gente poder ter uma impressão dessa já voltamos aqui, só um minutinho. Esse vídeo, enquanto ele conserta ali, é um vídeo que eu achei interessante. Ele é um rapaz que participou de um programa de exposição, né, com relação a dependências e outras questões, e eu acho que deve ser desculpa, eu tinha preparado tudo, algum problema aconteceu. Eu acho que é melhor reentrar de novo, né? Mas então, não saiu da conexão, perdeu a conexão. Você vai tentando colocar? Tá? Então vamos continuar conversando enquanto ele tenta lá. Então essa ideia, né? Essa ideia ficou muito tempo sendo discutida, e se vocês verem hoje, a internet não tem tem umas informações bastante confusas em relação a essa ideia, né? E alguns vídeos. Esse rapaz, ele chegou a participar do programa da Oprah, ele tem algumas coisas um pouco confusas depois em relação à história, mas eu achei esse testemunho dele, né? Assim, uma coisa interessante. Eu não vou falar mais do vídeo, porque se não der certo o vídeo, vocês vão ficar com raiva de mim. Estou falando tanto do vídeo.
Vai dar. Mas também tem a tradução, então. Mas ele falando, mesmo em inglês, passa sempre um impacto interessante, entendeu? Mas agora deu curiosidade. Agora dá curiosidade. Mas a gente não vê, não aparecer agora, no finalzinho a gente continua conversando e tentamos fazer, né? Hã? Deixa eu tentar um pouquinho. Só um minuto, gente. Ó. Opa. Vamos tentar. Tá quase. Vamos. Ali, abre tudo. Nada, né? Também isso ele não está, porque ele passou lá no Instituto de Psiquiatria na Academia Nacional de Medicina. Vamos tentar no final? Eu continuo com a apresentação e no final a gente passa, né? Tá bom? A gente não testou o som também, isso não é um problema. Eu testei só se estava aparecendo lá. Será que não é no aparelho do som? Não. Ele já disse que não é. Vamos voltar à apresentação. Eu vou contar um pouquinho e a gente segue, né? Pode passar. Voltar para o título, né? Então, nesse vídeo ele conta um pouquinho a experiência dele, o que ele define pessoalmente como se considera adicto por comida, faz algumas relações disso com a dependência, né? E eu acho bastante interessante, depois se a gente conseguir, a gente vai passar aí, tá? Olha, eu tentei ser mais informal, né? Continuando. Então vocês vejam que, além disso, se vocês conseguirem ver também, buscar na rede, tudo, vocês vão ver que, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, vocês têm os chamados comedores compulsivos anônimos. Então tem, por exemplo, a Assembleia Nacional, eles têm um evento específico para isso. É uma reprodução que acontece nos Estados Unidos, né? Isso é baseado num programa dos 12 Passos, que tem também. Então toda uma estrutura, que é uma estrutura usada para a dependência de substâncias, foi aplicada também nesse modelo, para o modelo de comida, né? Esse comedores compulsivos, me pareceu, por tudo que eu li, algo um pouco confuso, no sentido de ele não diferencia o que se chama de adição de comida, com compulsão alimentar, com bulimia nervosa, com nada. E os pacientes meus que já procuraram, né, me disseram assim que realmente é tudo junto, não tem uma certa diferença, né? Muito assim, as pessoas que têm problema com comida parecem, até pessoas com anorexia nervosa acabam estando nesses grupos. Mas de qualquer forma ele oferece um modelo de que a sociedade, de uma certa forma, valida esse conceito de aproximação, de um tratamento assemelhado, de uma abordagem assemelhada para essas condições, né? Se vocês também verem na internet, vocês vão ver que vários manuais baseados em técnicas psicológicas ou mesmo nutricionais já utilizam esse paradigma dessa definição de adição por comida e já apresentam modelos de tratamento variados, né? Baseados em aspectos mais cognitivistas, outros baseados em aspectos
mais motivacionais, mas de qualquer forma já existe toda uma literatura clínica em relação a esse tipo de tratamento, o que mostra também. Esse artigo eu achei muito interessante, que é um artigo sobre a visão da sociedade sobre o conceito de adição por comida, né? E dá muito bem esse sentido, porque é uma pesquisa que foi feita em várias cidades dos Estados Unidos, de vários formatos, através de shopping centers, através de lugares que as pessoas iam, né? E chegavam à conclusão e os autores que tinham uma base um pouco assim antropológica, né, chegavam a uma conclusão mais ou menos de como é que é esse conceito dentro da sociedade. Então fica bem claro, né, que a adição por comida é vista como real pela sociedade, que os alimentos, as pessoas acreditam que viciam mesmo, né? Existe um outro conceito também que parece bastante assumido pela sociedade leiga, é de que experiências pessoais estão relacionadas com a comida. Então esse sentido também de estar perturbado, comer, porque em substituição de sintomas, de emoções, isso também bastante conceituado, né? A adição de uma vez por todas, ela entrou em uso comum e muitas vezes ela é usada de maneira as mais diversas, mesmo para representar alterações muito leves, né, do normal e às vezes nem chegando ao patológico, porque hoje em dia já é uma expressão como, por exemplo, mania, né, que as pessoas usam, ela fala, não tem mania, né, e a adição já virou em vários aspectos, e para a comida também é isso. Então eles alertam uma certa tendência de um certo cuidado com esse conceito, né, para que ele não seja também perdido numa popularização também tão grande, né. Enfim, várias questões que eu achei bastante interessantes, né, que trazem, mas que demonstram que a sociedade assume esse conceito de adição como algo real e já muito bem legitimado, né? Agora vamos para a clínica. No dia a dia, na prática clínica, no atendimento, como é que anda esse conceito, né? Ele realmente é um diagnóstico, ele está bem estruturado. Então, assim, a base dessa comparação seria uma comparação onde você tem a comida, né? E o fato de comer excesso, mais ou menos aproximado da ideia no uso de drogas, de usar a droga, né? A obesidade, com os efeitos de longo prazo das drogas, mais ou menos, né? E a adição de comida aproximando-se da adição por drogas, pela constante necessidade de uso. Esses seriam os pilares básicos da clínica, voltada para a adição por comida. A primeira pessoa que descreveu essa história de adição por comida não foi nem psiquiatra nem nada, ele trabalhava com a parte toda de alergia alimentar, né? Mas ele já, com um bom clínico, ele já antevia essa relação de que alguns alimentos que ele começou estudando por conta de hábitos e por conta de provocarem certos efeitos indesejáveis, poderiam, em pessoas altamente sensíveis, produzirem um conjunto de sintomas que eram muito parecidos com determinados vícios. Isso ele descreve bem esse comportamento e, basicamente, é a primeira pessoa, esse Theodore Randolph, a primeira pessoa que a gente imputa essa ideia de adição por comida, já em 56. Esse conceito, em 50, ele já começa a ganhar uma certa evolução e uma pessoa que, apesar de não concordar tanto com o conceito de adição por comida, que é a Stunka, que foi uma pessoa que a gente também está muito envolvido, porque ele que descreveu a compulsão alimentar, ele que descreveu a síndrome do comer noturno, várias anormalidades do comer, ele tinha várias questões em relação a isso. Mas num artigo, dessa época, onde ele vai discutir o tratamento de diabetes,
né, ele, ao ser perguntado sobre esse comportamento de adição por comida, então vocês já vão ver na literatura essa denominação de adição por comida sendo usada depois de 57 e 59, ele dizendo que ele não pensa que a adição por comida se justifique em termos do que nós sabemos em relação à adição por álcool e drogas. Mais do que concordar ou não, a importância disso é mostrar quanto isso já estava, né, na pauta da discussão clínica, esse conceito de validação, né, se era possível ou não possível a existência disso. Né? O que aconteceu, né, nas classificações? Aí vamos ver as classificações como refletem isso. As classificações, elas refletem, primeiramente, na DSM anterior, você não tinha, né, esse conceito de adição comportamental. Você tinha transtornos relacionados a substâncias e o conceito de abuso e dependência. E 10 categorias de abuso de dependências. Tá? Você tinha, do ponto de vista, não tinha inclusão de nenhuma dependência comportamental, e você tinha, para o lado dos transtornos alimentares, também uma dificuldade grande, porque nem o transtorno da compulsão alimentar era considerado, na época, um diagnóstico válido. Então, assim, a DSM-4 e DSM-4-TR, elas são muito conservadoras e muito retrógradas em relação não só às classificações dos comportamentos alimentares, quanto em relação a essa parte também de dependência e tudo. Isso aí não me deixa mentir em relação a isso. E a adição por comida não foi incluída, porque nem era cogitada, talvez, nessa época, acredito. Né? O que nós temos hoje? Nós estamos na DSM-5, né? Então nós temos que mantivemos os transtornos relacionados com substâncias, mas foi incluído esse subcapítulo, que eu acho que é bastante esperançoso, né? De transtornos de adição, que ele já antevê uma possibilidade futura da entrada das chamadas adições comportamentais. Nesse momento, ainda é muito assim, reticente, né? Vocês ainda têm uma possibilidade, o transtorno do jogo patológico foi o único conceito de uma dependência, não por substância, uma dependência comportamental, que foi aceito como válido, que tem um conjunto robusto, né, a parte epidemiológica, a parte diagnóstica, a parte genética, já tem alguns estudos que podem dizer que aquilo é diferente de outras coisas, evolui diferente, então já foi aceito. As outras todas foram, assim, bastante, não que não possam estar, mas estão esperando terem mais estudos, né, para que se possa definir. Né? Quanto a transtornos alimentares, nós tivemos também um dado positivo, que foi a inclusão do transtorno da compulsão alimentar dentro da classificação de diagnósticos dos transtornos alimentares. Né? O transtorno mais próximo, eu acho, da validação ficou esse transtorno de uso da internet, que ficou assim, no limite da inclusão na época, mas que também foi melhor achado para não... Então, novamente, a adição por comida não foi incluída. Então, se hoje vocês falarem de diagnóstico, não é um diagnóstico, né? Em nenhum sistema classificatório você vai ter um diagnóstico. Continua evoluindo isso, né? Então, a primeira coisa que se faz para tentar estruturar isso, já que a população está dizendo, existe, é tentar definir um conjunto de critérios, ver como é que vai medir esse negócio, né? Então, a primeira tentativa, eu acho que mesmo mais robusta em relação a isso, foi do Guerra, que ele propôs uma escala, que é essa escala de adição por comida, e essa escala é bem interessante. Ela tem vários problemas, porque ela é uma escala baseada nos critérios de adição de dependência por substâncias, utilizando os critérios de lá, e vocês vão ver que a evolução mostra que atualmente quem trabalha com a potencial depressão adição por comida, cada vez mais está buscando alguma coisa além desse campo da dependência por substância, alguma coisa que seja mais correlacionada com a parte cognitiva da comida, né? Então a gente vai ver isso. Mas já é um ponto de partida. E aqui eles têm, eu não vou me deter, mas tem cada ponto,
cada 3 ou 4 desses critérios vão ser critérios relacionados à busca da substância, a consequências agudas, consequências tardias, e você tem score total, com alguns exemplos de alimentos, onde a pessoa seria mais adicta, né? E você aí faz o diagnóstico. O que isso possibilitou? Possibilitou que a gente começasse a estudar e ver em algumas populações como é que se dá esse comportamento, né? Então vocês vejam aqui que já é um estudo clínico, onde ele mostra que desses critérios, né, o que mais se estrutura em relação à comida, né, é esse de um processo onde você não consegue interromper uma vez iniciado, né? Os outros critérios também existem, mas esse é um bastante importante, né? Hoje o que existe? Essas escalas foram usadas e na clínica existe uma confusão muito grande de síndromes, né? Então, assim, o que é adição, o que é compulsão alimentar? Então, as pesquisas têm sugerido que quando você testa pessoas com transtorno da compulsão alimentar e usa escala de adição por comida, você vê que um subgrupo deles, 57%, apresentam a adição por comida, tá? E que esse subgrupo, se eles podem ser caracterizados de alguma forma, seriam os pacientes com compulsão alimentar mais graves, com maior IMC, com maior frequência de compulsão alimentar. Então, tem toda uma ideia de que talvez muito mais do que... Existe uma sobreposição de fenômenos, né? Muito mais do que fenômenos isolados, como se acreditava antes, né? Esse também é interessante porque é toda uma questão que surge, porque nós somos psiquiatras, mas os obesólogos, os clínicos, os endócrinos, estão pesquisando e discutindo essa ideia, com outros conceitos, com outros paradigmas. E a grande questão deles é qual a importância disso para uma pessoa com obesidade, qual o segmento que isso vai dar. Se você aplica alguma técnica, se você intervém, isso modifica a gravidade de uma doença tão letal, né? Qual a importância prática? São questões ótimas em relação a isso. Então existe toda uma discussão de que isso seria um fenótipo, quer dizer, seria um subgrupo interessante de marcador de obesidade, não só a adição por comida, se ela está associada com outras psicopatologias associadas, depressão, até compulsão alimentar. É uma outra discussão também interessante disso, né, que reflete prevenção de obesidade e outros aspectos. É muito interessante como apesar de todas essas questões não respondidas, cada vez mais o conceito parece ser um conceito que ganha força, né? E precisa ser cada vez mais bem estruturado, né? E quando você vai para a ciência, aí é o show, né? Porque aí é ressonância magnética, é ratinho, né? Mas isso está distante da clínica, né? Mas aí essa parte, tem uma parte mais assim, interessante, né? Várias coisas têm sugerido que essas coisas podem se aproximar e aí vamos ver. Primeiramente, se vocês vão ver o número de pessoas estudando isso, que se você vê, por exemplo, o reflexo disso nas publicações científicas, vocês vejam que a partir de 2007, olha só o aumento de artigos, né, publicados sobre adição por comida. É uma coisa estrondosa, absurda. Então, quanto aqui? Em 8 anos, você teve praticamente toda a bibliografia produzida nessa área. O que também é uma coisa que manda a gente observar com mais cuidado, né? Precisa de um tempo maior de amadurecimento de bibliografia para você começar a estruturar mais um campo, né? Se você vê também o histórico do conceito, com os vários passos que você tem, desde a descrição inicial do Randolph, que foi aquele cara lá que trabalhava com irritação alimentar, vocês vejam que várias etapas que rondavam, né, o conceito de adição, né, aqui começou a ser usado mais amplamente, aqui veio aquela história da síndrome de starvation, né, de jejum, né, de
privação, da anorexia, também causando dependência quando você retira, né, a pessoa dessa situação, a definição de adição por chocolate, que foi mais ou menos em 2000, depois os estudos em binge eating disorder, que mostravam alteração em sistema de recompensa. Tudo isso foram coisas que foram cada vez mais associando uma ideia de que havia uma aproximação entre esses aspectos, né? E hoje em dia a grande possibilidade de você entender o ato de comer, não só como que a gente chama de alimentação homeostática, que é a comida, porque você está saciado, comeu a quantidade necessária de carboidratos, então libera a insulina, faz não sei o que, e você para não sei o que. Hoje já se tem noção de que essa parte de cá, que é a não homeostática, regulada pela impressão, pelo cheiro, por você estar com uma pessoa que você gosta, por você ter tido uma briga, tudo isso que é a parte não homeostática da comida, acaba influenciando muito mais, às vezes, do que propriamente tudo isso que é aqueles hormônios peptídeos que se conhecia até então, né? Então, cada vez mais, as pistas alimentares, elas passam a ter uma importância muito grande na determinação do comportamento alimentar, chegando desde pistas clássicas, como você vê o peru de Natal, aquelas coisas todas, até você ver o símbolo do McDonald's. Então, isso vai cada vez mais estando associado ao que a gente chama de pistas. E essas pistas estão associadas a um comportamento cognitivo, que é você prestar atenção, de você conseguir se controlar, e que se você tem alguma perturbação que impacte nesse mecanismo de controle, você não vai conseguir dar atenção à pista de parar de comer quando tem que parar de comer. Isso faz com que, hoje em dia, o conhecimento e os estudos psicológicos relacionados com essa área têm se aprofundado. Então, cada vez você tem mais do campo da psicologia dentro do campo da fisiologia do apetite, e isso tem contribuído demais. Então, você já vê esquemas que eram impensáveis na década de 70, 80, 90, que você tinha aquele mapa do apetite clássico, onde você tinha o fígado, não sei o que, se lembra, né? Assim, era tudo assim, aquela parte. Hoje não, você já tem o cérebro e hoje em dia você tem as funções executivas. Imagine, os próprios clínicos, eu acho que devem ter dificuldade de entender essas interfaces todas, né? Aqui é uma dessas tentativas, né, de juntar todas as ideias, e eu acho interessante o nome, né? É a parte metabólica ou a parte hedônica que dirige, né, o controle do apetite, né? Quem é o chefe, né? Então, é mais um título seu, né? E aí, vocês vejam aqui toda essa parte, mais ou menos os livros, até 1980, 90, ficavam por aqui. E hoje você tem tudo isso aqui desempenhando um papel muito grande no controle do apetite em geral, né? Aqui também um outro, também bastante tentador, que é tudo em neurociências, e vocês veem se aproximando cada vez mais do controle do apetite, representando os sinais afetivos, as chaves, as pistas, né, que é o que eu falei, das coisas, as pistas gerando os sinais hedônicos, e você tendo que, a partir de sinais afetivos, você não conseguindo prestar atenção às pistas e parar de comer. Então, como é que isso tudo está complexado? Aqui eu achei o esquema mais interessante, também desse próprio esquema, que aí já é uma visão bem mais complexa, onde ele, em cada um desses estímulos integrativos e superiores, ele descreve os processos cognitivos superiores, tanto das funções executivas, quanto das funções de recompensa, em cada etapa, ligada, por exemplo, com agentes aqui embaixo, que vão ser a grelina, a leptina e outros agentes que controlam o apetite. Então, essa complexidade toda do entendimento do controle do apetite também refletiu nesses conceitos e nos conceitos que a gente vai ver em seguida. A adição por comida, então, ela vem cada vez mais trazendo uma aproximação através de evidências
que mostram alguns comportamentos viciantes dos alimentos, tá? Esses alimentos e drogas de abuso utilizariam vias semelhantes do cérebro. Que vias seriam essas? Seriam sistemas dopaminérgicos e os opioidérgicos, aqueles que cada vez mais se mostram mais vinculados a centros como centro evento medial, como centro de recompensa, que acabam controlando o controle do apetite, que acabam atuando no controle do apetite, né? Aqui eu não vou me deter, que é mais ou menos isso. Isso também começa muito aos ratos aí. Muitas histórias de que todo esse comportamento do rato, né, dependente, acabando a heroína sendo substituída pela água adoçada, né, e de um determinado ponto o rato fica mais dependente da água adoçada do que da própria heroína, né, mostrando assim uma capacidade, né, do açúcar também demonstrar esse potencial de vício, que foi esse Madsen, né, que descreveu isso inicialmente. Isso é uma revisão dele, mas ele é uma pessoa relacionada com isso. E todos isso aqui é uma outra parte interessante que relaciona um estudo que pega pacientes com obesidade, com adição, e pacientes com droga adição, e fazem a partir de pistas associadas à drogadição e pistas associadas à comida, que aí vão ser aquelas que eu mostrei, ativações de áreas cerebrais muito semelhantes em determinados momentos, o que cada vez mais aproxima essa ideia, né, de que você está mexendo com circuitos cerebrais muito semelhantes nas duas áreas. Essa é a grande autora, né, que ela teve assim, ela fez um desafio à DSM-5, né, a Nora Volkow. Nora Volkow é uma das maiores sumidades em pesquisa clínica nessa área de dependência, né? Ela faz um editorial ao American Journal of Psychiatry dizendo que se a DSM quisesse realmente inovar, ela tinha que ter uma oportunidade única para reconhecer o componente da obesidade como um transtorno mental. Isso causou uma confusão muito grande dentro da própria classificação. Claro que isso aí é um exagero, mas assim, ela desafiou a classificação a uma abertura maior a essa ideia de que vários aspectos relacionados ao peso estavam envolvendo comportamentos alterados, né? E ela, hoje em dia, ela publicou esse artigo, que eu também achei interessante, onde ela faz uma tentativa de aproximar os dois, né? Então ela usa os dois, a comida e a droga, e ela vai falando das mesmas etapas, envolvendo as mesmas áreas cerebrais nos dois, até você chegar ao desenvolvimento completo do que seria a adição por um e outro. Então vocês vejam que existe um suporte assim, neuroquímico, biológico, muito interessante. Como a Analice falou também, algumas coisas conflitantes também, alguns ratos não se comportam dessa maneira, algumas ressonâncias também não dão muito essas coisas, mas na maioria das vezes apontam nesse sentido, o que faz com que a gente cada vez tenha mais ideia. Aqui nós temos o professor Brownell, que editou um livro, que é um livro considerado meio a Bíblia, né, dessa área, e ele não só fala de toda a parte, tudo que eu estava falando, dos ratos, da neuroquímica, ele traz também toda a parte de novos projetos psicológicos, ele dá a ideia de um projeto de intervenção já estruturado, então aí traz já um modelo de intervenção estruturada a partir disso, mas é um livro muito, muito bom, né? Esse cara é brilhante, né? E ele traz esse conceito mesmo. A comida pode atuar sobre o cérebro como uma substância viciante, determinados constituintes dos alimentos, em particular o açúcar, pode dominar o cérebro e sobrepujar a vontade, o julgamento e a determinação pessoal, e assim criar uma ameaça à saúde pública. Os alimentos mais suscetíveis a desencadear esse processo parecem ser aqueles mais agressivamente comercializados pela indústria, então ao mesmo tempo ele faz uma certa denúncia social
de um abuso em relação a isso, já porque, de uma certa forma, a indústria percebe que isso não é à toa que a pessoa se vicia nessas coisas, né? Aqui também é bem interessante, vocês vão vendo, vai abrindo mais, então é um autor de obesidade, que faz uma avaliação de Nutrition Review e que já abre desde o macro environment, quer dizer, por exemplo, a sociedade americana, depois o micro environment, quer dizer, ele vai avaliando desde cada ponto, tudo isso repercutindo dentro de um complexo onde o descontrole e a adição poderia ter um papel bastante importante, né? E o que isso repercute hoje em dia em termos terapêuticos? Para que serve isso, né? Que foi a minha questão inicial. A questão inicial seria, hoje em dia você já tem isso influenciando algumas áreas do tratamento da obesidade e dos transtornos alimentares. Vocês têm, por exemplo, na parte de farmacologia, agentes que agem nos sistemas dopaminérgicos e opioidérgicos começam a ser testados também, né? na obesidade. Você tem, em termos de intervenções psicológicas, técnicas incluindo, por exemplo, como lidar com busca de recompensas, também tentando modificar um pouco esse perfil de atendimento. E até a estimulação transcraniana também, que vem sendo também tentada para algumas formas de dependência, né? Tem sido também estudada para adição por comida, né? E compulsão alimentar. A gente vai ver isso. Aqui eu achei um estudo magnífico, que é um estudo que partiu desse site. Esse site é um site de uma intervenção de 20 sessões, e você entra no pacote, você faz a intervenção era acoplada a toda uma avaliação não só do peso, como a psicológica e também ressonância magnética. Além da ressonância magnética, era avaliado depois a redução dessa busca por comida, né? Então, talvez uma das primeiras demonstrações, né, a partir de um modelo de intervenção psicológico-comportamental, que você afeta áreas específicas, né? Aqui o núcleo ventricular do trato medial, alterado, iluminado, né, pela técnica Voxel, depois da intervenção, e uma redução importante aqui dos sintomas de busca depois da intervenção. Então eu acho que cada vez mais está se tentando, né, juntar essa parte biológica aí dos ratos e tudo com uma coisa mais de intervenções. Isso na parte psicológica. Nós também nos surpreendemos cada vez mais, por exemplo, hoje em dia nós temos já nos Estados Unidos lançado o contrato, que na realidade é a associação da naltrexona, que é usada no tratamento de dependência de álcool e opiáceos, com a bupropiona, usada no tratamento de depressão e na adição por cigarro. Então vocês já começam a ver que talvez esteja influenciando até nos novos agentes lançados, em termos de hipóteses a serem testadas nessa área, né? Aqui nós temos um estudo que está sendo conduzido pela Maria Angélica, lá em São Paulo, que é um estudo randomizado, controlado, maravilhoso, que já vai nos responder alguma coisa sobre TMS em compulsão alimentar em pacientes obesos, né? Na realidade, mulheres obesas. Ela está começando agora, acho que mais 1 ou 2 anos já vamos ter alguma resposta disso, mas já é uma influência disso dentro das novas perspectivas de intervenções nessas áreas, né? Então vamos responder as questões. Já podemos responder? Para a sociedade, existe ou não existe? Então, não deu certo. Yes! Deu certo. Então, existe. Para os clínicos, existe ou não existe? Olha, dúvidas. Então, em construção. Para a ciência. Então, se a gente tivesse que resumir como está esse conceito hoje em dia, é um conceito assim super aceito socialmente, mas é um conceito em construção, precisa ser estudado e tudo, a gente precisa estar atento, as pessoas precisam de cuidados,
a gente precisa ter um olhar, né, para esse aspecto, mas a gente também precisa ser assim, cauteloso em sair diagnosticando essa condição. Né? Quais são as futuras perspectivas? Né? Primeiro, como é que pode definir isso? Não existe uma definição, não existe critério diagnóstico para isso. Os critérios foram importados da dependência por substância e ainda não existe o que seria realmente isso, quais o que a gente chama de sintomas âncoras, né, desse tipo de adição, né? Que eles chamam de sintomas nucleares, né? Seria o peso, seria a busca, seria as consequências, a compulsão alimentar. O que a gente, quando a gente testasse uma intervenção para dependência à comida, a gente ia medir o quê? A redução de quê? Entendeu? Então, como não tem o que é, a gente não sabe o que vai medir, né? Então a gente fica assim, por isso que precisa cada vez estudar melhor para a gente definir direitinho, né? Então, as alterações neurobiológicas, também a gente está muito confuso, tem que começar a fazer muito isso em gente que não tem peso alto, porque existe toda uma discussão se isso não é um sobrefenômeno da própria obesidade, do próprio sobrepeso, de achar algumas coisas, que é uma outra questão, né? Nada disso anula, gente, o conceito de adição por comida, mas é uma visão assim, mais cautelosa, né, ao estudarmos isso. Né? Outra coisa também bastante importante que vocês viram é como é esse negócio da compulsão alimentar. É um subgrupo, ele é um subgrupo que tem compulsão alimentar, ele é junto com a compulsão uma nova forma de expressão, os dois impactam da mesma forma em obesidade, isso não tem nada a ver, a obesidade é que gera isso, entendeu? Então esse caminho para onde isso vai também precisa ser melhor esclarecido. Como o diagnóstico de adição por comida afetaria as crenças dos indivíduos? Ajudaria o tratamento? Se tivesse agora realmente o diagnóstico, todo mundo assim, isso ajudaria na saúde pública? As pessoas, né, com obesidade, com esses problemas, isso ou prejudicaria elas serem consideradas? Então isso também é uma questão que tem sido debatido, né? Que é esse último aqui, né? Se existe, reduziria o estigma associado, né? Algumas pessoas dizem que sim, outras pessoas dizem que não. Qual teria o impacto disso, né, em termos de políticas públicas? Isso nos a obesidade se aproximaria das políticas públicas de dependência e adição por outras substâncias e teriam um suporte maior? Isso prejudicaria porque se afastaria de algumas áreas da medicina clínica? Então, assim, a dúvida também é muito grande de como é que isso vai repercutir dentro da programação de uma população do país. Ou mesmo assim, isso vai influenciar, por exemplo, redução de taxa para compra de alimentos, por exemplo, vegetais e tudo isso. Alguns países resolveram algumas questões de obesidade assim, né? A Finlândia, você não paga determinados legumes e tudo, tem uma taxa muito menor para aquilo. Então, isso vai repercutir nesse tipo de medida também, né? Alguma coisa mais voltada para esse aspecto de adição, né? E aí, você é um viciado em comida? Isso eu achei interessante, que foi num site, né, que eu vi. A figurinha até, eu novamente inspirado pela analista, tentei novamente ser um pouco mais criativo. Mas as questões eu trouxe porque eu digo assim, meu Deus do céu, eu necessariamente não usaria essas questões. Mas são algumas questões. Você pensa sobre o seu peso constantemente? Você come de forma diferente, particular, quando está com essas coisas? Só tem mulher aqui, né? Não tem problema. Então, assim, vocês vejam. Tira 10 na prova. Vocês vejam que é Quantos homens? Quantos homens? Bastante homem. Muito homem. Isso. Então, assim, vocês vejam que essa ideia é uma ideia que precisa ser um pouco mais estruturada, senão ficam questões muito genéricas e que cobririam a maioria das pessoas com questões muito gerais, né? Bom, eu assim, vamos abrir para perguntas e tem que falar alguma coisa depois, se não falar. Assim, a gente vai falar também. Mas abre para perguntas. Vamos abrir para perguntas.
Enquanto abre para perguntas, você poderia ir tentando ver se passa o vídeo do rapaz, né? E a gente vai falando e ele vai vendo lá, né? Pois é. Deixa eu falar logo do evento então, antes de... Tá, então, peraí. Deixa eu só passar o negócio do evento, já que ele vai tentar... Ih, já tirou? Esse aqui é um simpósio que a gente vai ter no final do ano, em outubro, de 27 a 29 de outubro, na Santa Casa, e queria convidar vocês para irem lá nesse simpósio. Vai ser um simpósio internacional. Esses são alguns dos convidados que a gente vai ter por lá. E vocês vão deixar aqui a mala direta de vocês, a gente vai divulgar para vocês pela mala direta. Esse aqui é o nosso próximo centro de estudos, que vai ser sobre... você vê um título também bastante criativo, Admirável Mundo Novo. Não fui eu que dei. Esse não foi. Então vai ser no dia 28 de julho, vocês também estão convidados. Deixa eu só fazer uma parte. Então, para quem não sabe, todo mês a gente tem um encontro no centro de estudos, sempre uma quinta-feira. E aí a gente agora está antecipando o novo tema para que vocês possam se organizar para vir. Então o Gabriel, que é o nosso diretor médico da clínica, vai estar falando das dependências da modernidade, enfim, um admirável mundo novo, inteligentíssimo tema. Exatamente. Perguntas? Para você, né? Alguém tem alguma pergunta? Tanta pergunta. Nem que seja assim, escuta, qual é o remédio que eu tomo para poder emagrecer? Não, lá no Eu tenho Costa aqui, eu tava uma ouvindo coisa. que o Apolinário ia dar dicas de como é que faz para comer sem engordar. Eu achei. Todo mundo espera. Ninguém tem nenhuma pergunta? Não, faz uma pergunta, então. Eu faço. Então, Apolinário, você, sobre essa questão de adicção à comida, né? Você, na sua prática clínica, né? Assim, não, exatamente, na sua prática clínica, você vê pessoas que chegam à sua prática clínica, que você percebe claramente que tem um problema assim, essa pessoa é um chocolate, o problema dela é prazer que ela tem com comer doces. Que é isso, assim, alimentos palatáveis, como aquele autor falou, naquele Food and Addiction. Não somente os chocolates, mas esses alimentos palatáveis da comida processada, né, assim, o McDonald's, etc. Você tem essa impressão clínica? Porque eu sou do viés de cá, né, você é do viés de lá. Então, assim, eu do viés de cá, vejo alguns pacientes que relatam muito isso, assim, que eu tenho essa visão hedônica da coisa. Você vê isso? Eu acho que assim, você tocou num ponto importante, que eu acho que é essa história dos vieses, né? Então assim, a minha clínica, também né, a sua, quando a gente trabalha em transtorno alimentar, você fica com uma visão, né, muito de alguns conceitos, né? Que, por exemplo, o conceito da compulsão alimentar, então você vai tentando enquadrar os comportamentos alimentares dentro de conceitos pré-definidos, não é isso? E esse conceito de adição era um conceito sempre muito esquisito para mim, né? Mas assim, eu fui convencido gradativamente por um conjunto de evidências, por começar através da impulsividade, achar que isso era uma ideia muito interessante para pensar sobre isso. E mais do que eu assim, eleger determinadas adições, como de chocolate em si, eu acho que existem alimentos, né, em que pessoas são mais suscetíveis, alimentos são mais suscetíveis a serem viciantes por teores intrínsecos dos alimentos, e alimentos e determinadas características que não precisa ser o chocolate, mas podem ser outras coisas de doce junto, entendeu? E que determinadas podem ser mais sensíveis. Então,
se eu te disser assim, hoje em dia eu vejo muito mais na clínica, o meu olhar, né, está menos preconceituoso com relação a isso. Eu me lembro muito, porque a primeira vez que eu vi a Nora Volkov, que é essa do dependência química, foi num congresso da Associação Americana de Psiquiatria. E eu estava sentado do lado da Uri, que é uma líder de pesquisa da Inglaterra. Eu e a Uri sentados na primeira fileira. Quando ela começou a falar dessa história de chocolate, dos ratos, dessas coisas todas, a Uri que me olhou assim, isso há uns 10 anos atrás, né? Me olhou assim com um olhar, foi uma situação um pouco incômoda para a sala, que era de eating disorders líderes, entendeu? Então, aí eu senti realmente isso. Então, causou um certo assim, desconforto. Só que esses líderes, hoje em dia, a UIC tem outros estudos de TMS. E a UIC está junto com a Angélica nesse estudo de TMS, que tem o conceito de impulsividade e que passa por tradição. Então, eu acho que hoje em dia está havendo uma fusão um pouco maior. Eu não tenho ainda tanto... falando demais, mas... eu não tenho ainda tanta aproximação desse conceito de trocas de dependências, isso tudo eu acho que é uma coisa aí muito mais difícil de você provar, não tem como ainda mostrar muito isso. Mas que sem dúvida essa ideia da comida e passando por impulsividade, de alguma coisa de comportamento adicto, de busca, de procura e de interrupção, que não necessariamente precisa ser uma compulsão alimentar, e pode ser, e isso é que é interessante nos estudos. Você pode comer muito, sem ter compulsão, que seria um beliscamento, e aí seria o mesmo vício. E aí seria a diferença da compulsão para a adicção. Não seria a diferença, porque você poderia ter as duas coisas juntas, entendeu? Tanto faz. O gatilho da compulsão que às vezes vem da restrição é diferente nesse caso. Eu acho que tem várias coisas, Fábio, assim, que questionam, que assim, são mais difíceis, mas o conceito de que uma pessoa pode ficar nessa busca incessante e muito maior do que restrita a um episódio de compulsão alimentar, que acontece 1 ou 2 vezes por dia, e que percorre o dia inteiro, que é uma coisa muito mais aproximada desse comportamento que você vê em adição do que um comportamento restritivo básico de eating disorders, isso cada vez eu me convenço mais disso, entendeu? Que é um pouco diferente dessa minha resistência inicial. Né? Bom, gente, é discussão teórica mesmo, né? Mas assim, o que a gente acha hoje em dia é que é um conceito válido, não é para ninguém, assim, mas para cada vez a gente estar mais atento, né, de pensar nisso, pensar nessas técnicas que podem auxiliar, tanto psicológicas quanto de determinados agentes que hoje em dia já começam a ser aprovados, que pegam essa perspectiva, não se fechar só no conceito de compulsão como a única normalidade do comportamento alimentar que tem impacto dentro de uma pessoa com essa perturbação relacionada à esfera do peso, né? Saber que isto não resolve o problema da obesidade, que muitas pessoas com obesidade, isso é 10 a 20 a 30% no máximo de obesidade, o resto é genético, é outra coisa, a obesidade é uma doença grave e que não é explicada só pelo comportamento também, então nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Então assim, mas isso eu acho que é interessante, né? Queria só pedir para você explicar, porque eu acho que algumas pessoas talvez não tenham entendido a diferença entre compulsão alimentar e adicção à comida. Eu não sei se vocês entenderam isso. Ele fala muito de compulsão alimentar, é diferente de adicção à comida. Eu não sei se vocês conseguiram entender isso. E talvez isso fique muito claro para mim, para a Fábia, para o pessoal daqui que entende disso, mas eu acho que para outras pessoas isso não ficou tão claro. E eu acho que talvez seja interessante você falar, porque compulsão alimentar já fica, né? Então, compulsão alimentar é algo que esse sim tem diagnóstico, tem 20 anos de estudos, né, pelo menos, tem estudos epidemiológicos, é consistente, tem uma outra carreira, né, que é a adição, né? E a compulsão alimentar, o que seria? Seriam episódios onde a pessoa come uma quantidade exagerada de comida no intervalo curto de tempo e depois tem uma sensação muito grande de descontrole. Isso representa 20 a 30% das pessoas que procuram tratamento para emagrecer e 2 a 3% da população em geral apresenta esse diagnóstico, né?
existe toda uma discussão se isso, somente 60% dessas pessoas, 50% dessas pessoas têm sobrepeso ou obesidade, muitas pessoas que têm isso não têm sobrepeso e obesidade, também, então não explica obesidade, né? Mas explica um sofrimento psíquico muito grande relacionado a isso. E essa forma de comer em excesso, são várias formas alteradas de comer, que não se restringem só à compulsão alimentar. Então, muitas vezes você vai entrevistar um paciente, avaliar um paciente, o paciente diz assim, não, mas não chega a 2 horas, eu como muito menos do que isso. Não, eu como isso. Aí você vai ver que a caloria não é tão excessiva assim. Então, não é uma compulsão alimentar, mas o cara está perturbado, o cara tem uma alteração. Então, existe toda uma falha também do sistema diagnóstico de capturar pessoas que têm comportamentos alterados nessa área, sofrem, mas não apresentam aqueles critérios da compulsão alimentar. E eu acho que essa questão da adição, ela permite que você tenha uma amplidão maior de considerar as pessoas com algum comportamento alterado. Acho que a gente podia ver o vídeo. Eu posso um vídeo para você falar uma coisinha? Posso fazer uma proposta indecente para você? Nessa hora. Nessa hora não compromete. Eu acho que aqui tem profissionais, leigos, pessoas da área de transtornos alimentares. Eu acho que seria legal se você pudesse falar um pouquinho do que você está desenhando com a Fábia, com a Silvia, né, com as pessoas relacionadas ao projeto de transtornos alimentares dentro da casa, a possibilidade de utilizar a equipe da casa, a possibilidade de vir uma equipe de fora da casa para internar aqui, né, sem tanta interferência da equipe interna. O que você acha da minha proposta? Então, a gente está aqui montando uma unidade de transtornos alimentares, né, por isso que ela comentou de eu falar um pouquinho, que é uma área que a gente também está bastante animado, e ela vai seguir um roteiro, basicamente, de uma das unidades de hospitalização ou total ou parcial de outros lugares do mundo, né? Já existe no mundo várias unidades dessas de internação quando a pessoa com um transtorno alimentar, anorexia, bulimia, compulsão alimentar, estão muito descontroladas e precisam estar sob guarda e hospitalizadas. E aqui no Brasil não tem. Então da Cliff me procurou para a gente desenvolver isso, e a gente foi conversar com a Fábia e ela trouxe um modelo baseado muito no aspecto nutricional, comportamental, né, para a gente fazer uma unidade muito baseada nisso, dando oportunidade para outros terapeutas. Também as pessoas podem hospitalizar o seu paciente aqui, seguem esse modelo, que seria um modelo assim, mais ou menos estruturado, né? E tem a liberdade de tratar ou acompanhar o seu paciente com as suas técnicas, com as suas intervenções, mas tendo suporte, né, tanto clínico quanto nutricional desse pacote, que é uma coisa que fazia muito falta no Brasil, né? Ter um lugar onde você pudesse deixar o paciente e ele tivesse um tratamento pensando nisso, né? As pessoas ficavam na clínica durante o dia inteiro e ficavam fazendo terapias de outras modalidades, que não tinham a ver com o transtorno alimentar, né? Agora vão poder estar voltadas bem com as coisas da alteração de imagem corporal, alteração dos hábitos alimentares, tudo isso muito visto pela equipe da Fábia, né? Quer falar um pouquinho, Fábia? Fala aí. Boa noite. Não, a gente está montando, reestruturando, né, o setor. Eu sou nutricionista, me chamo Fábia, a Culinária está coordenando o grupo, e a gente está montando um setor tendo grupos de nutrição, vendo os aspectos nutricionais, mitos, crenças, com o contorno da terapia. A Silvia também, né, Silvia? Pode vir aqui. Eu já estou depois de um dia. Silvia? E a gente está fazendo reunião, estruturando, vai ter um anexo, né? De um setor especializado, porque a gente não tem, né? A gente interna, ou a gente interna e faz
dá um jeito, ou tem pacientes que vão para o exterior, muitos pacientes iam para o exterior para internar. A gente ficava bem cansado de ouvir, tem que ir para Miami, tem que ir para não sei o que. Então, quem tinha condições, não tinha no Brasil. Pessoas, às vezes, que tinham poder aquisitivo e tudo, se queixavam, mas não tem aqui, mas não tem aqui, entendeu? E a gente tentava improvisar alguma coisa, mas ficava flagrante que você não tinha toda uma estrutura que nesses lugares tem, né? Que a nutricionista toda comportamental, tudo organizado, entendeu? Um descanso monitorado. Tudo monitorado. Agora vamos chamar então também para falar. E o principal, gente, é que tem muita criança e adolescente. Botar uma criança e adolescente numa clínica psiquiátrica tem que ter um setor especializado. Eu acho que isso vai fazer uma grande diferença. As anorexias começam mais cedo, né? E é difícil, às vezes, convencer uma família a internar uma menina de 13, de 14 anos. Então você vai ser um grande diferencial. Eu acho assim, tem uma coisa que o Apolinário... Agora fala. Não, levanta, Agora levanta. Muito bem. Bom, na verdade, eu venho aprendendo muito com essa equipe. Eu sou uma especialista em adicção. A ciência pode discutir, mas eu acredito numa relação de afeto que se estabelece com a droga e com funções emocionais, né? Que a comida e a droga tem na vida do sujeito, mas venho aprendendo muito na especificidade da questão do transtorno alimentar com o Fábio Apolinário. Por exemplo, o Apolinário e a Fábia defendiam muito a ideia do repouso vigiado, que era alguma coisa que eu não conhecia e que a gente vai ter aqui, da necessidade, todos os mecanismos que as bulímicas, por exemplo, utilizavam de métodos compensatórios após a refeição, que a gente vivia aqui com algumas comorbidades. Aqui a gente tem pacientes comórbidos de droga e transtorno alimentar, e vivíamos muitas vezes aqui o enfermeiro relatando, ela correu para o banheiro para vomitar, né? Ela, enfim, ainda está tentando manipular o médico para dar o laxante. Então, toda uma estrutura, né, que vocês foram bastante defensores, de ter todo um pós-alimento monitorado, né, de uma forma muito cuidadosa, para que essa especificidade não pudesse se expressar sem a gente ter conhecimento. Acho que é um grande diferencial assim, no trabalho que vocês estão propondo. Assim, me alegra muito esse cuidado. Também já falou. Vamos ao filme, né? Não, eu acho que vale a pena para falar o filme. Agora, né? Cadê a luz? I was born a normal, healthy weight, and I think I started turning to the food from a very early age. A legenda tá esquisita. I got old enough where I was in school, and that opened up this whole world where I was constantly tortured. I began this cycle of being made fun of and then turning to the food, and then being made fun of more because all the food did is just make me gain more weight. So it was this never-ending vicious cycle that was completely out of control. Flash forward to high school, by that point I was already 300 pounds going into high school. And then I was old enough to drive. And that opened up a whole new world to me, which was fast food. Almost every day I was going. And then when things got really bad, I was going more than once a day, twice a day, and even 3 times a day. And I would not just get one fast food meal, I would get 3 or 4. I got to a point where my family was genuinely concerned. At that point I was 500 pounds. I would climb a flight of stairs and my heart would be pounding so hard that my vision would literally pulse in front of me. And I would pray to God, God, please don't kill me. I promise I'll change. And then the next day, I'm right back at it. Sometimes not even the next day, sometimes that same night. My willpower was nothing. There was no such thing as willpower. And even through all of this behavior, I didn't put 2 and 2 together that it was an addiction. I turned to food the same way that a drug addict turns to drugs, or an alcoholic turns to alcohol. Food was my drug. It was my way of coping with pain,
with humiliation, with fear, with all of that. And it was miserable. It was the most lifeless existence. It was awful. I missed out on so much because of my size. I was this enormous person in a world designed for someone this big. And it was awful. My family did an intervention on me, and I walked into the room and my whole family was there. And my ex-girlfriend was there. The people who loved me and cared about me. And they sat down and they read letters to me, basically telling me what I meant to them and what my addiction had done for them, to them. And it was for the first time that I really acknowledged it as, okay, this is having an effect on the people around me. It's not just affecting me, but it's affecting the people around me. So from that, I was offered an opportunity to go to Turning Point. And I left that room, and I went straight to the airport, and I went straight to Turning Point. And my life has never been the same. That moment changed my life. Turning Point gave me hope. Because before that, I didn't have hope. I was lost. I was miserable, and there wasn't a hope for me. But Turning Point gave me my hope back. Bom, esse é o vídeo, eu achei interessante, assim, né, porque ele fala desse Turning Point. Esse Turning Point é uma clínica, né, é um programa, né, que existe em Tampa, no estado da Flórida, Tampa, e ele busca esse... Pode tirar. E isso que eles chamam de intervention é muito interessante. Alguém já viu esse programa? É do AME. Tem muito independência. E aí eles usam muito esse modelo, e tinha esse rapaz que fez essa intervention, participou desse programa, onde era feito com comida, né? E agora é bem interessante, porque depois ele continuou fazendo vídeos. E ele fez o intervention, programa, ele perdeu muito peso, como teve um tipo de controle, e perdeu assim, ele pesava 200 e poucos quilos, né? Ele chegou a 100 e poucos quilos, para perder quase 100 quilos, ele ganhou tudo de novo no ano seguinte, e aí tem mais vídeos dele disso. Depois ele perdeu tudo de novo, foi na Oprah, e aí fez uma entrevista lá, e aí, não sei se trabalhou com esse programa e tudo, mas mostra também essas idas e vindas, né? Recaídas, né? Recaídas, mas o que eu achei interessante é que isso mostra muito esse comportamento e ele fala da vida dele, de vários aspectos da vida. Tem umas coisas meio assim, fora de prumo, mas eu achei que esse vídeo passa bem essa ideia, né? Porque ele se considera um adito por comida, né? E fala de algumas coisas desse comportamento que lembram muito do que a gente discutiu, né? É isso. Bom, tem muitas pessoas atualmente recorrendo à redução do estômago para lidar com essa questão da obesidade. Você sabe se é feito algum estudo sobre a ligação que essa pessoa tem com a comida e o resultado da operação a longo prazo? Então, nos estudos, isso é uma pergunta bastante interessante, que assim, essas cirurgias, elas têm ação também da parte comportamental do indivíduo, né, psicológico e tudo. Psicológico eu não sei, mas comportamental sem dúvida tem. Então, o que a gente observa é que muitos casos de compulsão alimentar desaparecem com a cirurgia de estômago, entendeu? Então, assim, muito mais surpreendente do que a gente imaginava, porque a gente da nossa área, a gente isso não vai melhorar mesmo, né? E a gente se surpreende com os estudos de segmento de 5, 10 anos, não só com a suspensão, com a manutenção disso. Então, assim, não é contraindicação e muitas vezes até resolve. Isso não quer dizer que a pessoa não deva ser muito bem examinada, porque alguns traços de personalidade, e aí esse comportamento de adição é bastante importante, porque duas coisas preocupam a cirurgia bariátrica. São pessoas que não conseguem aderir a um tratamento
Então, por exemplo, uma pessoa que temos um especialista em cirurgia bariátrica na sala, né? Maria Francisca está aí, está desenvolvendo um trabalho de cirurgia bariátrica lá no Fundão. E se eu falar alguma besteira, você fala, tá? Não. Então, assim, na realidade, muitas desses comportamentos, as pessoas não têm aderência, e isso, assim, implicaria em algumas consequências de reganho de peso. Então, o estudo que a Maria Francisca está fazendo no Fundão é exatamente isso. Ela está pegando, não é isso, né? Está pegando pacientes que reganharam peso, né? E avaliando a parte psiquiátrica deles, pré e pós, e vendo se esses que reganharam mais, se eles tinham, que tipo de traços de personalidade, que tipo de problemas psiquiátricos tinham. A hipótese é que esse reganho de peso, não no sucesso, mas no reganho de peso muito rápido, alguns padrões de comportamento, né, tem alguma associação com a comorbidade psiquiátrica. Quer falar? Acho que você fala assim, no caso, nesse estudo que eu estou desenvolvendo lá no Fundão, é só pacientes que já realizaram a cirurgia, então a gente não está fazendo uma amostra inicial, né, tipo assim, pré-cirúrgico, até pela forma de desenho do estudo, então são pacientes só pós-operatório, com mínimo de 1 ano, para verificar assim, se esses pacientes que já foram submetidos à cirurgia têm um tempo superior a 1 ano, se ocorre, né, o reganho de peso ou não, e se o reganho de peso tem alguma associação com comorbidade psiquiátrica. Acho que assim, é uma pergunta que a gente ainda não tem na literatura. Não tem uma resposta, né? E é interessante porque, assim, uma das coisas que eu acho que não tem ainda uma avaliação, tem um estudo já de adição de comida em candidatos de cirurgia bariátrica, mostrando que você também tem esse componente que tem que ser avaliado no pré-cirúrgico. E eu acho que é muito pouco avaliado com a escala IFAS, esse comportamento de adição de comida em pré-candidatos, né? E a gente não sabe qual é essas consequências a longo prazo também, né? Eu fico me perguntando, porque a gente pega aqui muitas pessoas que se submeteram à cirurgia bariátrica e que, a posteriori, acabam desenvolvendo um quadro de alcoolismo severo, pessoas que não eram alcoolistas antes e que desenvolveram alcoolismo severo depois. Mulheres, obviamente, compras compulsivas a gente já recebeu, assim, que acabaram desenvolvendo quadros de adição em diversos outros setores. Alguns deles tinham características que a gente pode imaginar que sejam pessoas impulsivas, que tivessem esse traço de impulsividade, mas algumas vezes não. Pessoas que não tinham esses traços de impulsividade acabaram desenvolvendo quadros de alcoolismo. E fico me perguntando se essas não seriam pessoas adictas por comida, que acabam procurando preencher esse selo de recompensa com alguma outra adição. Eu acho que é possível isso é uma ideia interessante e tentadora, mas também precisa ser validada melhor, porque é uma coisa assim, muito fácil de dizer, mas acompanhar a longo prazo é mais difícil. Mas eu acho que pode acontecer sim, e o principal, Ana, é você descrever esse fenômeno clínico, né? Dizer para mim assim, olha, eu observo que tem gente que não tinha traço, se eu fizer um rastreamento não tinha nada anterior, e ele desenvolve isso depois da cirurgia bariátrica. Se isso é da cirurgia, se não é uma coisa para a gente pensar, mas é um alerta para não assim, simplificar essa história, só quem tinha antes tem depois, né? Deixa eu perguntar aqui. Na verdade, eu sou operada. Eu fiz a bariátrica em 2013 e, a princípio, o meu diagnóstico foi compulsão alimentar, foi diagnosticado. E eu não emagreci tudo. Eu só, de fato, emagreci quando eu mudei e aderi ao tratamento. Aí eu atingi agora a meta da nutricionista, para chegar a 56 quilos para a minha altura. Mas, de fato, quando você opera o estômago, você não muda o seu comportamento. Você tem que ter um acompanhamento psicológico, foi o que eu percebi. E mesmo com o acompanhamento psicológico, eu não mudava o meu comportamento. Era muito visível.
E essa questão de substituição de vícios, eu agora viciei em malhação, né? Pelo menos o vício foi melhor. Muito bom, né? Uma experiência, né? Mais alguma? A nossa expert quer falar? Não, é porque o comentário da Alice é interessante, porque eu trabalhava na Casa de Saúde São Romão, até que foi a Alice que fundou lá um núcleo de dependência de lar, né, há muito tempo. E num dia no plantão, eu, enfim, fiz umas 5 internações lá pro setor, do CITRAD, e aí foi interessante que na época eu falei assim, gente, dos 5, tipo assim, 3, 4 eram pacientes bariátricos. Eu tô falando assim, como eu cheguei nessa área de pesquisa, foi através daquela época, dessa pergunta que me ficou assim, enfim, será que ocorre ou não uma associação com adição, enfim, e uma posterior evolução? E aí depois eu fui estudar esse campo lá no fundão, e atualmente falando assim, enfim, como uma pessoa que atendia na época na área da adição e depois foi para ter enfim, né, a atuação na área de cirurgia bariátrica, obesidade. É interessante que assim, muitas das crenças que eu tinha, muito assim, do preconceito que eu tinha com relação à cirurgia bariátrica, foram se rompendo. Então, assim, são populações específicas e é muito interessante você pegar esse viés de serviço e até sair uma revisão sistemática com relação a isso agora no JAMA, que a gente discutiu no centro de estudo, colocando que não tem essa associação, na realidade, por troca de compulsão, ou por maior comorbidade psiquiátrica da cirurgia, depois da cirurgia. Uma revisão sistemática de Marcos Ainda não existe cirurgia psiquiátrica. Então é bem interessante, porque assim, a gente se questionar, porque Ainda não existe. mas é um tema que é um tema que Mas eu acho que mais do que isso, que a revisão sistemática é um estudo, né, assim, novamente dos dados que estão sendo observáveis sistematicamente, né? Mas o que a Analice comentou é do fenômeno clínico, pode ir muito mais além de uma revisão sistemática, né? Então, assim, apesar disso, eu acho que não é uma questão ainda resolvida. Eu tenho os dois lados. Quem diz que é isso, que substitui, de uma vai para outra, sai pulando. Isso, assim, eu acho uma coisa assim que me parece exagerada sem ter provas. E eu acho muito também limitante você dizer, como não tem nenhuma evidência ainda, não é, entendeu? Você tem que estar prestando atenção no fenômeno, estudando ele melhor, e é o que elas fazem aqui e o que ela falou, né? Eu observo que eu fui lá e investiguei, não tinha nada e o cara tem, então como é que é isso, entendeu? E vamos estudar isso melhor. Então acho que esse que é a elegância, né, do fenômeno clínico, né? Eu acho que isso é uma questão que, por mais da revisão sistemática, não está resolvida ainda, né? Sobre isso. Muito está. Bom, obrigado a vocês por terem vindo. Queria agradecer ao Apolinário, que realmente nos brindou. E vocês são bem-vindos aqui de volta no mês que vem, são bem-vindos todos os meses, a gente vai estar sempre divulgando. Apolinário, obrigada.